foi um trabalho de entender quais eram as peças do quebra-cabeça que eu precisava conectar. Eu acho que até muitas vezes me perguntam, né, conselhos que você daria para pessoas que querem empreender e tal. Eu acho que empreender, em sua essência, é justamente isso, é aprender a tirar algo do papel enquanto, né, você faz. Então, a partir do momento que você aprende a tirar uma coisa, você entende que você consegue tirar qualquer outra. É justamente isso, encontrar quais são as pecinhas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Carineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Linus, uma marca de lifestyle sustentável que tem como objetivo tornar o bem-estar um estilo de vida. A marca é nativa digital e nasceu com o modelo direto ao consumidor. Até hoje, acima de 60% do faturamento vem do e-commerce próprio. No entanto, a empresa possui 2 lojas físicas na cidade de São Paulo e disponibiliza seus produtos em mais de 450 pontos de venda no Brasil e mais de 50 no exterior. Em seu portfólio, as sandálias veganas feitas de PVC microexpandido com fontes renováveis e 100% recicláveis são o carro-chefe. O modelo tem entre 20 e 25 cores disponíveis e desde outubro de 2025, a marca passou a oferecer também a linha Kids, voltada ao público infantil. Desde muito pequena, Isabela Chucide tinha na sustentabilidade a causa que mais a tocava. Na escola, aprendeu o que era reciclagem e não demorou muito para questionar seu padrasto, que na época era síndico do prédio onde moravam, se o condomínio reciclava. A resposta imediata foi não, mas depois de muita insistência da parte dela, explicando por que isso deveria ser feito, o condomínio passou a adotar a prática. Com o passar dos anos, Isabela passou a adotar um estilo mais despojado, prezando muito mais pelo conforto, um fator que se tornaria praticamente indispensável na criação de seus produtos. Isso porque, com o tempo, ela descobriu que sofria de hiperfrouxidão ligamentar, condição que deixa os ligamentos dos pés mais frágeis e flexíveis, gerando sobrecarga nas articulações. Corta para 2017, Isabela trabalhava em uma multinacional austríaca, mas estava infeliz. Sentia que, mesmo tendo passado por diversas empresas de renome, não se encontrava no mercado de trabalho. Logo, decidiu que queria fazer algo que tivesse mais a ver com ela. Fui, enfim, fazer coach, tentar me descobrir, comecei a trabalhar com coach, ele me chamou para trabalhar com ele, toquei ele um pouco a empresa, mas eu tinha muito tempo livre, era muito subaproveitada, e ainda assim, sentia que não era isso. Nesse meio tempo, eu fazia home office nessa empresa. Então, por conta do meu estilo, eu passava todos os dias descalça, ia sair, colocava chinelinho de dedo, quando eu queria estar muito arrumada, colocava o brinco com Vans, assim, era o ápice da minha arrumação. E só que eu comecei a sentir muita dor nos pés. E aí eu fui no ortopedista e ele falou: Isa, essa dor é por conta da frouxidão ligamentar, você precisa usar algum calçado que dê, de fato, sustentação aos seus arcos plantares. E aí foi quando eu comecei a olhar o mercado, isso foi no início de 18, comecei a olhar o mercado e eu vi que não tinha nenhum produto, nenhuma marca, né, que oferecesse um produto com todos os atributos que eu estava buscando. Então, queria que tivesse um viés mais sustentável, porque era algo que eu sempre busquei. Conforto, por mais que eu já gostasse, agora era recomendação médica. Algo extremamente prático, porque eu sou muito prática, então assim, não queria me preocupar se ia chover, se não ia chover, se pode molhar, não pode molhar, e por um preço acessível, e com o meu estilinho, com o meu jeito. Eu falei, bom, não tem, talvez então eu vá ser a pessoa que vai criar. Nessa pesquisa de mercado, Isabela percebeu que havia de fato pessoas interessadas. E uma curiosidade, parte dessa pesquisa não aconteceu de maneira tradicional, mas se deu em grupos de Facebook. Então, entre um pouco de dinheiro que havia guardado e um pequeno empréstimo com seu pai, ela juntou 53 mil reais e alguns quebrados para começar a Linus. Mas o desenvolvimento do produto teve seus desafios. Isabela nunca havia trabalhado com moda nem com calçados. Além disso, percebeu que teria de adquirir conhecimentos em química, disciplina que, segundo ela brinca, foi uma das suas piores na época da escola. Então, realmente, foi um trabalho de entender quais eram as peças do quebra-cabeça que eu precisava conectar.
Eu acho que até muitas vezes me perguntam, né, conselhos que você daria para pessoas que querem empreender e tal. Eu acho que empreender, em sua essência, é justamente isso, é aprender a tirar algo do papel enquanto, né, você faz. Então, a partir do momento que você aprende a tirar uma coisa, você entende que você consegue tirar qualquer outra. É justamente isso, encontrar quais são as pecinhas. Então, pesquisei também muito em grupos de Facebook na época, quem eram designers de calçado, no LinkedIn, como eu achava essas pessoas. Porque a partir das conversas que eu tive com eles, eu fui entendendo a cadeia produtiva, quais eram os outros players envolvidos. Entendi que eu precisaria de um matrizeiro, entendi que eu precisaria de um composteiro, né, que é quem faz o material, de um injetor, que é quem pega o material, coloca dentro das matrizes, que são as formas, e de fato produz a sandália. Entendi o que era um calçado injetado. Então acho que essa foi uma das partes mais desafiadoras, realmente, que é entender como tudo isso funcionava. E aí conversava com um que me abria N outras portas, N outros contatos, e esses me indicavam N outros, e assim, realmente ia abrindo novos galhos, né, ia abrindo diversas oportunidades e caminhos. Então foi muito assim, na conversa, desbravando mesmo. Segundo Isabela, ela sabia mais ou menos o que queria em relação ao design da sandália. Contudo, havia outros aspectos a serem considerados. O primeiro, a temporalidade, para que não saísse de moda tão rápido, e o segundo, ser monomaterial, pois a partir do momento em que são adicionadas fivelas e outros componentes, isso prejudica muito a reciclabilidade. Foi ali que, entre as inúmeras conversas que teve durante suas pesquisas de mercado, Isabela chegou a uma empresa fornecedora. A responsável pelo desenvolvimento de novos materiais acreditou em seu sonho e topou o desafio de criar uma sandália 100% reciclável, vegana e com o maior percentual possível de fontes renováveis. Foram 6 meses de desenvolvimento até que, em 20 de dezembro de 2018, a Linus foi oficialmente lançada. E a data foi escolhida a dedo, pois a tendência de compra das pessoas aumenta próximo ao Natal. Para a escolha das cores, Isabela consultou sua irmã, que é estilista, e lhe enviou uma cartela com 9 ou 10 opções que estavam na moda. Isabela então mandou para várias pessoas no WhatsApp e as cores mais escolhidas foram preto, cinza, vermelho e marrom. Mas, para não ficar no óbvio, Isabela escolheu o tijolo, que é o meio do caminho entre o vermelho e o marrom, o chumbo, que é o meio do caminho entre o preto e o cinza, e o musgo, que não tinha nada a ver, mas era uma cor que ela gostava e até hoje é a mais vendida. Foram 300 pares de cada cor, então o primeiro lote eram 900 pares, e é legal, né, olhar hoje, quase 7 anos depois, assim, eu não sei como o injetor topou naquela época produzir isso, é realmente muito, muito, muito pouco. E o lançamento, assim, eu não queria lançar como uma marca de Instagram, então desde o início eu já tive um e-commerce, que era muito simples, era quase que um tirador de pedido, mas totalmente funcional. E eu fiz um evento de lançamento, né, que foi ali no dia 20 de dezembro, para Family and Friends, num bar, e vendendo o produto ali para quem quisesse comprar. No dia 23 de dezembro, eu participei da minha primeira feirinha, que foi, acho que a Feira Jabuticaba, se eu não me engano, e foi legal, porque assim, nessa feira a gente já foi o stand que mais vendeu, e quando eu falei para as organizadoras quanto eu tinha vendido, elas ficaram completamente incrédulas, então foi já um sinal super bom. E em 2 meses, talvez até menos, 1 mês e meio, 2 meses, a gente já tinha atingido o break-even point, então eu já tinha pago tudo que eu tinha investido, já estava reinvestindo na empresa. Uma estratégia importante para Isabela nesse início foi entender como ela conseguiria chegar a influenciadores que eram próximos de seus conhecidos. E detalhe, 10% da produção foi destinada para influenciadores. E o que ela fazia? Escrevia uma carta à mão dizendo: "Oi, eu sou Isabela e estou lançando uma marca com pegada totalmente sustentável." Além dessa introdução, é claro, ela contava toda a história de como surgiu a marca. E o resultado? Muito engajamento por parte desses influenciadores. E outro detalhe, mesmo com o sucesso do lançamento, Isabela ainda não havia se demitido da empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Ou seja, tinha que vender, montar os pedidos e levá-los aos correios em seu tempo livre. Aos finais de semana, participava de pequenas feiras para criar comunidade. Segundo ela, embora o público vegano seja pequeno,
o público que veste roupas veganas é ainda menor. No entanto, isso gerou uma força no boca a boca que até hoje é muito importante para a Linus. E nessas feiras, inclusive, Isabela levava um iPad oferecendo 5% de desconto para quem respondesse um questionário, no qual uma das perguntas era: qual cor você sente falta? A partir das respostas, ela definiu as próximas cores da linha: azul marinho, mostarda e areia. Mas nem tudo foram flores. Algumas sandálias do primeiro lote vieram defeituosas, e a Linus recebeu várias mensagens. Dito isso, continuou vendendo, mas para todos que reclamaram, a promessa foi a seguinte: assim que chegar o próximo lote, nós trocaremos a sua sandália. E isso foi feito. Ao todo, somente metade do primeiro lote foi vendido, e os outros 50% foram enviados para a reciclagem. Corta para 2020, do ponto de vista de negócios, o ano foi excelente para a Linus. Os motivos: além de não depender de lojas físicas, a marca já estava preparada para o ambiente digital, no qual muitas empresas tiveram que se adaptar rapidamente. Suas sandálias eram um produto ideal para o contexto da pandemia, já que as pessoas podiam usá-las para ir ao mercado ou à padaria, diferente de um sapato de salto ou uma blusa formal. E o crescimento exponencial do athleisure, com o público buscando roupas e acessórios mais confortáveis. Mas uma grande virada para a Linus foi ser chamada para ter suas sandálias disponíveis na Amaro, que havia deixado de vender apenas produtos de marca própria para virar marketplace. Rapidamente, a Linus tornou-se a segunda marca mais vendida na Amaro. Após um tempo, manteve-se no top 5, mesmo com a plataforma tendo mais de 700 marcas em seu portfólio. E o resultado, um crescimento de mais de 700% em 2020 em relação ao ano anterior. No ano seguinte, a marca começou a investir mais em publicidade, mas segundo Isabela, a Linus conseguiu muita exposição de forma orgânica. E uma delas foi nada mais, nada menos que no New York Fashion Week, quando uma marca americana entrou em contato pedindo alguns pares da sandália para usar no desfile. E também em 2021, a Linus começou sua expansão internacional. Em 21, uma marca de Portugal entrou em contato com a gente, querendo vender Linus lá. E a gente tinha já interesse no mercado europeu, mercado global, mas especificamente no europeu, porque a gente via no nosso site muitos acessos vindo de lá, especialmente Península Ibérica, e a gente recebia muitos contatos de clientes que queriam comprar no site, mas não conseguiam, porque, primeiro de tudo, eles não tinham CPF, né, para prosseguir, mas mesmo que fossem brasileiros, enfim, querendo comprar para fora, a gente não tinha frete internacional. E aí, quando essa marca entrou em contato com a gente, foi ótimo, porque a gente conseguiu testar o mercado, testar preço, etc., sem risco nenhum. Então, eles compraram, né, pares de nós, passaram a vender lá, e a gente foi entendendo, ok, que cores funcionam mais para esse mercado, qual o preço na ponta que funciona melhor também. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente sempre mensura muitos riscos. Como a gente nunca captou, a gente sempre tem que mensurar muitos riscos e a gente busca sempre retornos muito altos para ser sustentável financeiramente também. Então, foi um primeiro passo para a gente entender o mercado europeu. Nisso, a Linus encontrou um distribuidor para a Europa como um todo e, posteriormente, criou o seu e-commerce internacional, primeiramente focado também no velho continente. Em 2021, a Linus cresceu quase 500% em relação a 2020. Nos anos seguintes, Isabela foi chamada para falar na Cúpula das Américas em Los Angeles, em 2022. E é claro que ela e a Linus não iam deixar de aproveitar essa exposição global. Eles fizeram alguns ajustes para que aquele e-commerce internacional, operado na época pelo distribuidor europeu, pudesse fazer envios para o mundo todo. Segundo a fundadora, em muito pouco tempo, a Linus já recebia acessos de mais de 140 países. E detalhe, a marca nunca investiu em marketing internacional. Atualmente, além de vários países na Europa, a Linus tem distribuição na Austrália, Nova Zelândia, Chile, Uruguai, Peru, Emirados Árabes, entre outros. Em 2024, os pares de sandálias feitos de plástico vegano devolvidos na loja após anos de uso ou os que chegam com defeitos, passaram a ser triturados com restos de pneus velhos e transformados em pisos de playground, em uma parceria da Linus com a Play Piso, empresa de pisos esportivos e comerciais. As Linus são totalmente recicláveis e elas já levam 20%
de material reciclado. Então, de refúgio de produção, pares com defeito, enfim, a gente tritura e reinjeta. Só que a gente, hoje em dia, tem pares velhos usados que as pessoas trazem de volta para a gente, que hoje em dia, se a gente fosse trazer tudo de volta para reinserir na produção, a gente não conseguiria dar vazão, porque a gente tem esse limitador de 20% para manter as propriedades físico-mecânicas do produto. É o padrão da indústria calçadista hoje em dia. Então, a gente fez uma parceria com a Play Piso, que acho que é o principal nome de pisos esportivos no Brasil. Eles, enfim, são representantes daquela empresa italiana Mondo. A Play Piso que fez a pista de atletismo nas Olimpíadas aqui no Brasil, fizeram o Pan-Americano, enfim, entre N outras coisas. São o piso oficial da Confederação Brasileira de Tênis, Beach Tênis, enfim. Então, a gente se juntou, de fato, com os melhores ali para fazer playgrounds. Então, a gente deu para eles pares velhos de linos, eles trituraram e usaram como a camada do meio para fazer playgrounds. Então, isso evitou com que eles usassem material virgem, traz todo o amortecimento que esse tipo de piso exige, e a gente acaba reinserindo pares velhos em uma nova cadeia, né? Ressignifica esses pares velhos. Nos últimos anos, o marketing também evoluiu, mas a cultura de envio para influenciadores de forma não remunerada seguiu, só que de forma mais profissionalizada e constante. Dito isso, a marca realizou testes com influenciadores pagos que não geraram retorno, mas após muito tempo de análise, voltaram a testar o canal e o resultado foi positivo, tanto que alguns influencers se tornaram embaixadores da marca. No digital, a Linus começou a fazer publicidade depois de 6 meses a 1 ano de existência, começando com apenas R$300 por mês e aumentando de forma responsável, pois, nas palavras de Isabela, o negócio tinha que se pagar. Para ela, isso criou um traço muito forte da cultura da empresa, que é ser muito diligente com os gastos. Fora isso, a Linus criou um programa de afiliados que, embora esteja no começo, já está trazendo bastante resultado e batendo a meta todos os meses. Na parte das pessoas, Isabela demorou para entender sobre a necessidade de contratar pessoas para crescer e não crescer para contratar. Ao longo dos anos, eu fui entendendo a importância, o quão essencial é me cercar de pessoas extremamente boas para tocar coisas que eu não sou boa, coisas que eu não sei fazer e que elas são muito melhores do que eu. Então, acho que diversas pessoas, inúmeras pessoas, foram pequenas viradas de chave a partir do momento que elas entravam na empresa, profissionalizavam uma área, traziam um processo novo e a gente passava a ser mais estruturado. Então, de pouco em pouco, a gente foi se estruturando e é muito legal ver pessoas que vêm de outras empresas gigantescas, né, elas vêm para a Linus e no começo acho que tinha um pouco da síndrome de vira-lata, falava, então, né, a gente é pequenininho, e as pessoas vinham e falavam assim, cara, trabalhava na XPTO, enfim, dos maiores nomes que você consegue pensar, sei lá, da indústria calçadista, fala, cara, aqui é o paraíso, lá é uma zona. Então, a gente é muito, muito, muito estruturado. Sim, não é burocrático, mas é estruturado. Tem processo, é tudo muito correto, a gente tem registro de tudo, então plataformas, a gente gosta muito de implementar tecnologia e tudo isso foram pequenas viradas de chave que novos colaboradores foram fazendo aqui dentro da empresa. Já 2025 tem sido um ano de muito trabalho para a Linus. No digital, lançou um novo site muito disruptivo, adaptando as mudanças de algoritmo, sobretudo pelos avanços em inteligência artificial. No físico, tem trabalhado com a abertura de novas lojas e em outubro lançou o Mini Linus, uma linha focada em crianças e um projeto que vem sendo desenvolvido há muito tempo. A gente tem certeza que vai mudar a empresa de patamar, a gente não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso, por ser, não é algo que a gente, não é um produto que a gente veio de nós a vontade de lançar, a gente acha que tem que lançar, ao contrário, ela é demandada há bastante tempo, então tem uma demanda reprimida aí bastante grande e é um produto que tem algumas genéricas, né, até no mercado, mas não com a mesma qualidade que a Linus tem, não na mesma pegada de sustentabilidade que a Linus tem, não com o mesmo posicionamento que a Linus tem. Então, ainda mais pensando que a Linus é um produto também muito presenteável, então é legal, assim,
final de ano, perto de Natal, a gente tem filas de horas, assim, na nossa loja, literalmente fila de horas, porque as pessoas querem presentear. Então a gente acha que é um produto que, como as crianças também gostam muito, vai sair muito como presente. A gente até deixou, né, alguns pares pilotos rodando com algumas crianças por um tempo, e a gente precisava pegar esses pares de volta para ver como o par se comportou, etc. Depois de uns meses sendo usados. E todos os pais desesperados porque a criança estava chorando que não queria devolver a mini Linus dela. Então, acho que a aceitação vai ser bem boa, tanto por parte dos pais quanto das próprias crianças. Desde o início, a Linus entendeu que a experiência do cliente é um dos principais fatores na construção de marca, como um case que ficou marcado na memória de Isabela. Uma grávida tinha comprado Linus para retirar. E aí ela mandou mensagem pra gente, perguntando se podia mandar motoboy. A Linus era uma empresa bem menor ainda, né? Se ela só podia mandar um motoboy, que ela estava indo pra maternidade, queria muito Linus, a Linus dela, ou se a gente podia enviar, não lembro exatamente. E aí a gente foi atrás, porque, enfim, meio FBI, descobriu se o bebê era menino, menina, tal, descobriu onde a mulher estava, mandou Linus para ela, com flores, com cartão, com tudo, e a mulher ficou completamente apaixonada. Então a gente ofereceu ali uma experiência realmente memorável, na qual a gente passou a fazer parte de um momento muito especial da vida dela. Isso passou a acontecer em diversos outros momentos, da gente estar presente em momentos muito marcantes. Então a quantidade de pessoas que casam usando Linus, literalmente, os noivos usando Linus, sabe? E eles falam, não, a gente quer entrar, a gente quer estar no altar de Linus, porque, putz, é um negócio muito nosso, a gente tá todos os dias. Então, acho que essa cultura, né, customer-centric, fez a gente criar essa relação muito próxima e fazer com que a gente tenha realmente embaixadores de marca. Então, apesar da gente ter diversos canais de venda, a gente brinca que o boca a boca ainda é o principal, porque as pessoas param para falar sobre Linus. Você também tá usando Linus. Então, e é legal, elas não chamam a Linus de sandália, elas chamam de Linus. Então, as pessoas falam, cadê a minha Linus? Acho que isso também mostra a força de marca e o carinho que as pessoas têm pela marca. Quando perguntada sobre como ela tem enxergado a sustentabilidade ao longo dos anos, essa foi a sua resposta. Eu falo que é mais fácil você nascer com um viés sustentável do que você se tornar, né, uma empresa grande, se tornar sustentável. E por quê? Lá atrás, antes de eu lançar a Linus, eu já tinha assinado com uma empresa para fazer a compensação, não só das nossas embalagens que a gente viesse a gerar, mas também do nosso produto em si. É legal porque a gente começou a fazer isso lá atrás com a Eu Reciclo, enfim, a gente tem hoje em dia outro parceiro, mas acho que a gente foi a primeira marca, a primeira empresa que fez compensação do produto em si e não só da embalagem. Então, sem saber lá atrás, eu estava já meio que preparando a DRE da empresa para sustentar investimentos em sustentabilidade. Então, a gente foi, ao longo dos anos, investindo mais e mais e mais e mais. Então, a gente foi adicionando projetos, adicionando iniciativas. A gente passou a ter certificação de produto vegano, que o produto já era vegano, mas eu não tinha uma certificação, porque eu tinha que pagá-la. No começo eu não conseguia pagar. Então, a gente começou a pagar por isso. A gente passou a ter... a gente passou a fazer a Linus Amazônia, que tem todos os lucros destinados à operação na Amazônia Nativa, uma cor específica. A gente tirou esse ano até Sistema B, então a gente é certificado como empresa do Sistema B. A gente tem a BVTEX Ouro, que é assim, o maior standard da indústria têxtil, apesar da gente não ser têxtil, mas da indústria de vestuário assim, aqui no Brasil. Então a gente foi aos poucos trazendo mais iniciativas, mais projetos, mais certificados, e acho que a empresa, a capacidade de investir nessas iniciativas foi crescendo na mesma proporção que a própria empresa foi crescendo. A gente lançou pela primeira vez nosso relatório de sustentabilidade. Então, acho que não é que mudou a nossa intenção, a gente conseguiu crescer ela à medida que a empresa foi crescendo, né? A gente conseguiu crescer os investimentos à medida que a empresa foi crescendo. Além das sandálias, a Linus também possui em seu portfólio meias e boné. Para 2025,
a empresa planeja crescer pelo menos 50% em relação a 2024. Atualmente, o time da Linus é composto por 40 colaboradores. Para Isabela, esses foram alguns de seus maiores aprendizados com a Linus até o momento. Eu acho que a Linus me proporcionou encontrar e trabalhar com o meu propósito. Hoje, eu tenho muito claro que a Linus é uma ferramenta para a gente mudar o mercado. Então, não adianta só a Linus tá buscando ser mais sustentável. A gente precisa de uma mudança sistêmica. Então, meu objetivo é que a Linus esteja sempre capitaneando, sempre à frente em evolução em questão de sustentabilidade, principalmente ambiental, mas também social e econômica, para a gente não só se diferenciar dos nossos concorrentes, mas também para desafiar eles a fazerem melhor. Então, eu acho que mais do que um grande aprendizado, que obviamente aprendizados foram inúmeros, mas acho que foi realmente esse encontro de propósito e ver quão importante, não só para mim, obviamente, trabalhar com isso, mas o quão isso impacta a cultura da empresa e quão dedicado as pessoas são no trabalho, porque elas de fato entendem o nosso propósito e acreditam no nosso propósito, elas estão juntas. Então, quando a gente fala sobre o caminho do bem, é isso, as pessoas realmente estão nessa jornada, sabe? Elas realmente embarcam, tanto colaboradores quanto consumidores. Acho que isso que gera tanto engajamento, essa genuinidade no que a gente faz. A Linus foi fundada por Isabela Chussid. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar este episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.